Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje vamos falar de alguns casos, algumas situações desagradáveis que estão acontecendo aí com alguns famosos. Essa semana o que marcou foi o caso do MC Gui, meu conhecido aí como MC Gui. Assista o vídeo primeiro, e já a gente continua o comentário. Chegamos na Disney, mano, olha isso. Olha a menininha, mano. Para de dar, caralho. Gente, Neiva do céu. Bom, vocês viram aí o vídeo, né? Ele faz uma filmagem rápida aí de uma garota que não tem cabelos e que está com uma peruca com um corte, né, com Maria Chiquinha, né, aquele corte assim de Maria Chiquinha, que aqui no Brasil mesmo não está sendo muito usado mais, praticamente nem é usado mais por garotas assim, adolescentes, né? Acredito que ainda criança, ainda tudo bem, né? Mas é um tipo de cabelo que não está sendo usado mais. Eu acho que é por isso que pode ter chamado a atenção aí do menino aí, do MC Gui. Menino não, já é um homem já, né? Já tem acho que 20 e poucos anos aí. Bom, tecendo algumas considerações, né? Em primeiro lugar, a pessoa, antes de tomar uma decisão de fazer alguma coisa, ela tem que verificar a posição dela na sociedade. O que uma pessoa fala dentro da casa dela, ela fala com os amigos dela, ela fala na rua com os vizinhos, é uma coisa. Uma pessoa que tem caráter público, uma personalidade, um político, um cantor, um ator, enfim, uma pessoa famosa, o que ela fala tem muito mais peso. Então, uma pessoa, ela não pode falar qualquer coisa. Uma pessoa que tem uma referência pública, ela não pode falar qualquer coisa. O que ela fala, o que ela faz, tem um peso muito diferente do que um anônimo, né? De quando um anônimo faz. Então, ela deve tomar muito cuidado. Qualquer pessoa que tenha uma certa fama, uma certa representatividade social, ela deve ter responsabilidade. Por isso que os atos dessas pessoas, são muito mais comentados, o impacto é muito maior. Mas muitos famosos continuam vivendo como se fossem anônimos. Eles querem a fama, mas querem viver como anônimos. Quer dizer, eles querem ser famosos, querem ser conhecidos, mas não querem que venham incomodar eles na rua, eles não querem que ninguém fique pedindo para tirar foto com eles, muitas vezes maltratam jornalistas, eu não estou falando de todos, hein? Estou falando de alguns aí, né? Alguns querem fazer vídeos engraçadinhos aí e não levar em conta o impacto que isso pode ter na outra pessoa. Eu fiz uma carta aberta aí ao MC Gui, né, espalhei aí nas redes sociais, e essa carta eu digo o seguinte, né, em primeiro lugar, né, eu não vou ficar dando lição de moral aí no MC Gui, né, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer e tal. Eu acredito que ele já deve ter ouvido bastante isso aí de muitas pessoas, até mesmo muitos famosos que se manifestaram contra o ato dele. Mas assim, a única coisa, as únicas coisas que eu vou falar são o seguinte, né? Primeiro, que você, né, o MC Gui, ou qualquer outra pessoa deve medir o seu ato, quando envolve outra pessoa, você deve sempre pensar no impacto que vai ter na outra pessoa o seu ato. Você não pode simplesmente fazer, né, qualquer coisa sem pensar na consequência que pode ter na outra pessoa. Essa menina, disseram aí que ela tem câncer, ela faz quimioterapia, ela faz tratamento para câncer, por isso que ela estava sem cabelo e usando uma peruca. Quer dizer, o câncer ali
o câncer em qualquer pessoa já é uma coisa terrível. Né? Numa criança, ela tem um impacto muito grande também. Limita a criança de uma série de coisas, ela não pode aproveitar a infância dela. E você vê aí que ela está muito incomodada, a menina está muito incomodada com essa filmagem aí do MC Gui. Então eu acredito que a vontade de compartilhar uma coisa bonitinha, engraçadinha aí para as pessoas tenha sido a prioridade. E a menina, os sentimentos da menina ficaram em segundo ou em último plano, nem foram levados em consideração. Então, depois ele lançou algumas notas aí, pediu desculpas. É claro, ele é jovem, ele erra mesmo, qualquer pessoa pode errar. Não precisam também crucificar o garoto, mas ele precisa se retratar sim. E não é só com os fãs dele não, é com essa garota aí. Ele precisa sim se retratar com essa garota aqui, porque o ato foi contra a garota. Ele não pode só agora simplesmente pedir desculpas para reconquistar os fãs. Isso aí é um arrependimento falso. Eu espero que o arrependimento dele seja verdadeiro. O arrependimento dele seja verdadeiro. Que seja algo do coração dele, não simplesmente uma manobra aí por causa da reação, da repercussão negativa que teve esse vídeo aí. Né? Tudo bem, teve algumas pessoas que se manifestaram a favor dele, muitos contra ele, xingaram ele, ofenderam ele e tal. Mas é isso, né? A pessoa pública, os atos dela serão de caráter público. Não tem como fugir disso. Então a pessoa, ela tem que ter mais responsabilidade. Uma pessoa que tem fama, que tem algum tipo de fama, ela tem que ser bem responsável com seus atos. E deve ter maturidade para aguentar as consequências dos seus atos. Agora não adianta chorar, não adianta ficar deprimido, porque o ato está feito. Agora é você colocar a cabeça no lugar e ver o que vai fazer. Né? Agir com responsabilidade, agir com humildade e bola para frente. Teve outros aí que tiveram carreiras destruídas, justamente porque não tiveram responsabilidade naquilo que postavam nas redes sociais, naquilo que falavam por aí, em entrevistas. Tiveram carreiras destruídas mesmo. Né? Então, assim, esse mundo da fama é um mundo assim, que se você faz muitas coisas boas, muitas vezes passa desapercebido. Só você falhar uma vez, acabou, você é destruído, aniquilado, e tudo que você fez de bom é deixado para trás. Né? Então a pessoa deve ter muito cuidado com o que ela vai falar, com o que ela vai postar. E teve esse outro vídeo aí recentemente. Eu não acredito, hein? Tá ruim pra mim, tá ruim pra você. Tá ruim até pro Uber Eats, meu amigo. Olha isso daqui. Ai, gente. Ai, gente, não é desmerecendo o trabalho do menino, né? Mas é aí que você vê o porquê que sua comida chega atrasada. A pessoa nem está de bicicleta, tá na marcha lenta, cara. Não tá conseguindo subir a ladeira. Ai, meu Deus. Então, como vocês puderam ver, uma moça aí, disseram que ela é Miss, que ela é ex-Miss, né? Zombando de um rapaz aí, né? de um entregador, que hoje está muito comum, esses entregadores aí de bicicleta, de moto, né? Devido à situação péssima da economia, né? As pessoas estão partindo para outras formas de trabalho, para ganhar dinheiro de alguma forma, né? As contas não param de vir, o sustento ali da família não para, porque a pessoa está desempregada, continua, os gastos continuam. Então as pessoas vão nisso, né? E alguns hipócritas ainda têm coragem de chamar isso de empreendedorismo, né? Uma pessoa é obrigada a ficar pedalando muitas vezes debaixo de chuva, debaixo de sol, chamam isso de empreendedorismo. Isso aí é quase um trabalho escravo, né? Mas eu vou falar disso em outro momento, né? Uma pessoa que não tem direitos trabalhistas nenhum, quase não tem vínculo com a empresa que ela trabalha, ganha pouco, ele ganha por produtividade, conforme ela corre, ela ganha mais, e chamam isso de empreendedorismo, né? Isso é quase um trabalho escravo mesmo, né? Mas em outro momento eu toco nesse assunto. E a garota ali, ela
Ela até fala um trecho do vídeo que não está desmerecendo o trabalho do rapaz, mas é por isso que a sua comida chega atrasada. Quer dizer, ela não está desmerecendo ali, ela está desmerecendo o ser humano que está ali. Ela não está preocupada com aquela pessoa, o que aquela pessoa está fazendo, por que aquela pessoa está ali andando de bicicleta, subindo ali uma rua com dificuldade ali, ela zombando, né? Ela não está levando em consideração o que aquele sujeito está passando para estar se prestando aquilo, né? Porque será que se ele tivesse uma outra oportunidade de trabalho, ele não estaria nessa outra oportunidade de trabalho? A gente não sabe. Então você simplesmente classificar uma pessoa, ignorar a humanidade dela, é muito perverso isso aí. É muito perverso. Ainda fica rindo, a pessoa sorri ali da desgraça do outro. Esse sorriso, é um sorriso bastante egoísta, porque é uma forma de você dizer, ainda bem que é ele, não sou eu. Ainda bem que é ele que está ali naquela bicicleta, né? E eu estou aqui dentro de um carro confortável, né? E eu não estou precisando pedalar uma bicicleta para entregar comida por aí. É uma forma de você afastar as pessoas. Quando você ri, quando você zomba do outro dessa forma, é uma forma de afastar o outro de você. É uma forma de deixar o outro lá no cantinho dele, na condição dele, seja essa condição qual for, mesmo que seja uma condição muito ruim, e você na sua condição. Por isso que quando o pobre começou a ter uma vida melhor aqui no Brasil, isso revoltou muitas pessoas. As pessoas ficaram revoltadas sim, de ver o pobre comprando carro, de ver o pobre viajando, de ver o pobre frequentando faculdade. Então isso deixou muita gente revoltada sim, né? Mesmo que essa revolta parecesse outra coisa, né? É uma revolta velada, né? Teve gente na TV, um canalha aí na TV, que teve coragem de reclamar que o trânsito era culpa do crescimento da economia, porque pobre estava comprando carro, por isso que o trânsito estava ruim, que era um absurdo isso. Não podia deixar as pessoas... Hoje o pobre compra carro parcelado, o sujeito falava, né? Que era um absurdo deixar todo mundo ter carro desse jeito, que o trânsito ia ficar um caos. Quer dizer, o sujeito é tão patife que ele acha que uma parcela da sociedade pode ter carros e a outra não. É claro que ele não está preocupado com o transporte público, né? Por que as pessoas estão colocando carros na rua? Porque não tem um transporte público decente. Mas ele não está preocupado com isso, né? Ele não usa transporte público. Eu não lembro o nome desse sujeito aí, mas eu não sei. Se eu lembrar, eu coloco aí na descrição do vídeo. Então assim, existe essa forma, esses preconceitos velados aí que você coloca em forma de chacota, em forma de piadinhas, né, contra as pessoas, né? No caso do MC Gui, não foi necessariamente ele não fez uma piada ali, ele só fala, olha isso, né? Ele quis mostrar que a aparência da menina era uma aparência diferente, era uma aparência inusitada ali, uma aparência que destoava das outras pessoas, né? Já esse segundo vídeo, que a garota fala do entregador que está tendo dificuldade em subir, né? E ela preocupada ali com o atraso da comida, né? Ela diz, por isso que a comida que vocês pedem atrasa. E o cara está indo de bicicleta. Quer dizer, o entregador ali não tem nem para comprar uma moto. Ele não teve nem dinheiro ali para comprar uma moto. Então ele está entregando ali de bicicleta, ele está usando o meio que ele tem, né, para obter algum recurso ali para sobreviver. E ainda é alvo de zombaria. Então assim, né, a mediocridade das pessoas, né, pessoas muito medíocres, muito pequenas, né, criadas assim em um Brasil de que tem que ter o pobre tem que estar ali mesmo, que é para você ver o pobre e
dar graças a Deus, né? Não sei que Deus, mas dar graças a Deus, né? O Deus dessas pessoas, né? Não Deus verdadeiro, né? Dar graças a Deus porque você não é um deles, você não é um daqueles pobres ali. Você é um ser diferente, você é um ser que tem direitos, você é um cidadão de bem. Desculpa. E hoje usam esse termo, né? Eu sou um cidadão de bem. Né? O cidadão de bem é um cidadão que não é pobre, que ele não mora em favela, ele não é, né? Ele não é um trabalhador, ele não é um entregador aí de comida aí de bicicleta, né? Tem um nome, é Uber Eats, Uber, alguma coisa assim, né? Transporte de comidas é assim, né? É exclusivo, né? E o rapaz que possivelmente não tem dinheiro para comprar uma moto, ele estava usando a bicicleta para fazer as entregas dele. Quer dizer, o esforço, cara, que o sujeito faz ali é alvo de zombaria das pessoas. Alguns pode parecer exageros, né? Ah, é brincadeira da menina, não precisa tanto também, as pessoas não precisam ficar tão revoltadas por causa disso, foi só uma brincadeirinha inocente e tal. Mas é uma brincadeira que demonstra todo um pensamento, toda uma corrente de pensamento na nossa sociedade. Não é um fato isolado. Uma pessoa ali que reclama que as pessoas estão comprando carros e estão atrapalhando o trânsito. Uma pessoa, teve casos aí de pessoas que reclamaram da vestimenta de pessoas no aeroporto, porque eram pessoas pobres que estavam lá. Né? Que o aeroporto tinha perdido o glamour, né? Porque eram pobres que estavam indo ali. Quer dizer, são pessoas que pensam em forma de castas. Que o pobre tem um lugar dele, que é o pobre, que é longe dele. E ele tem um lugar agraciado, um lugar de ricos, né? Um lugar de pessoas ali, de pessoas de bem. Né? Como se a pessoa pobre, a pessoa que morasse ali numa comunidade carente, não fosse um cidadão de bem. Né? Então é isso, né? Eu quis fazer esse vídeo assim, mais pra gente refletir sobre os nossos atos. Novamente, se fosse uma ninguém, o fato ia passar desapercebido, mas é uma moça que parece que foi Miss, não sei da onde, mas foi Miss, então é uma moça bonita, uma moça jovem, né? E é triste ver uma pessoa com um ato desse, né? Um ato desprezando ali o outro, né? Ela fala que não está desmerecendo, mas está desmerecendo sim. Ela não está desmerecendo a profissão, ela está desmerecendo a humanidade daquela pessoa, daquele rapaz ali. Então é algo aí para a gente refletir, né? Que tipo de sociedade a gente está construindo, né? Que tipo de sociedade a gente está promovendo para o futuro aí, né? Será que é uma sociedade em castas que a gente quer? Uma sociedade onde as oportunidades não sejam iguais? Né? Parece que a gente está caminhando para isso, que as pessoas hoje estão pregando muito a meritocracia, né? Eles têm raiva ali do sujeito que tem algum tipo, que eles chamam de privilégios, né? Ele tem algum tipo de facilidade, alguma compensação para ter alguma coisa que o outro... Bom, tivemos uma interrupção no vídeo aí, mas já retomamos aqui. Então, eu estava falando sobre meritocracia, que ela está sendo muito comentada hoje em dia, como se fosse uma forma de valorizar o esforço pessoal de cada um. É claro que o esforço pessoal de cada um é importante. Cada um tem que se esforçar sim, tem que colocar suas habilidades em pauta. Só que, para isso, essas pessoas que defendem a meritocracia não falam sobre igualdade de condições. Antes de falar em meritocracia, nós temos que falar sim em igualdade de condições, em igualdade de direitos. Será que todas as pessoas estão tendo seus direitos garantidos? Será que todas as pessoas estão tendo a mesma oportunidade aí para conseguir esse mérito aí que tanto falam? Será que essas pessoas estão tendo condições materiais e emocionais e sociais para conquistar aquilo que é digno dela? Como, por exemplo, estudo, trabalho
direito a acesso aos serviços públicos. Então, né, então, antes de falar em qualquer coisa em meritocracia e valorizar o esforço das pessoas, temos que ver se essas pessoas estão tendo igualdade de condições. Porque se a pessoa tem condição de fazer algo e não faz, aí é outra coisa. Agora você simplesmente achar que um garoto que está pedindo dinheiro no farol, vendendo balas ali, vendendo alguma coisa ali nos semáforos, né? Bom, eu falo semáforo e farol porque tem regiões do Brasil que usam dois termos diferentes, né? Mas enfim, você achar que uma criança que está ali no farol vendendo alguma coisa e outra que está dentro de um carro com o preço de uma casa, ela tem que ter o mesmo esforço, né? Os dois têm que se esforçar a mesma coisa. É claro que não vão se esforçar a mesma coisa. Aquela pessoa, aquele garoto que está ali na rua vendendo alguma coisa, ele não vai ter tempo de estudar, ele não vai ter acesso a tecnologias, ele não vai ter acesso a livros, a estudo, enfim, ele não vai ter acesso a um monte de coisa que essa criança que está dentro de um carro ali parado ali no semáforo, né? Um carro com o valor de uma casa, é claro que são condições ali totalmente distintas. Uma criança vai ter sim acesso a tudo. Ela vai ter acesso a tecnologias, ela vai ter acesso a boas escolas, a educação de qualidade, a uma boa alimentação, boa vestimenta. Ela vai ter acesso à cultura que o outro não tem. E aquela criança não, aquela criança ela vai ter acesso ali a coisas muito limitadas. Essa outra criança que está ali vendendo, no nosso exemplo ali, vendendo coisas no farol. Então assim, chega a ser perverso você comparar uma coisa e outra. Você falar que essa criança precisa se esforçar, essa criança pobre precisa se esforçar bastante para atingir o mesmo nível dessa criança que nasceu ali numa família com mais recursos. Isso é perverso, isso é uma coisa perversa, você chegar a propor uma coisa dessa. Infelizmente, isso aí tende a se tornar até, né, a ideia de meritocracia tende a pautar políticas públicas num governo como o nosso aí, né? Bom, espero que não, né? Mas nada mais me surpreende atualmente, viu? Depois que o próprio Estado quer destruir a própria educação superior do país, coloca os próprios cidadãos do país como cidadãos de segunda classe em detrimento diante de estrangeiros. Presidente declarando amor à nação estrangeiras aí, nada mais me surpreende, né? Parece que além da ignorância ser exaltada, parece que a canalice também está sendo exaltada, né? Hoje parece que ser canalha, ser ignorante, ser canalha, parece que é motivo de orgulho para alguns. Mas tudo bem, né? Vamos voltar a esses gestos aí desses famosos, né? Mas vamos lá, né? Por que esses famosos cometem essas coisas? Por que eles fazem esse tipo de coisa? É claro que tem as características pessoais de cada um, né? Tanto o MC Gui como essa moça aí, eles têm as características pessoais deles, né? E tem também as características, as influências sociais. Das características pessoais, podemos falar do egoísmo. Em primeiro lugar, nos dois casos aí, nota-se egoísmo. Em nenhum momento o outro foi levado em consideração. Em nenhum momento o outro foi colocado em patamar de igualdade. O outro foi colocado ali como um objeto a ser usado, né, no primeiro caso aí do MC Gui, como objeto de chacota, um objeto ali para chamar atenção de seguidores aí em redes sociais e tal. E no segundo caso, ela colocou
o rapaz ali, o entregador, não como ser humano, mas como um objeto que entrega comida. Um objeto, uma coisa de entregar comida. Ele não era um ser humano entregador ali, que tem família, que muitas vezes pode ter filhos ali para sustentar, que está subindo aquela ladeira com esforço ali, naquela bicicleta à noite, porque muitas vezes tem um filho ali para sustentar, então, tem uma esposa em casa, às vezes tem mãe e pai. Então, quer dizer, ele está ali usando um tempo que ele poderia estar com o filho apenas para a comida de alguns não chegar atrasada. É claro que é um trabalho que hoje devido à característica de como estão se organizando os restaurantes, né, a alimentação das pessoas, quer dizer, vai ter gente que vai ter que fazer esse serviço, né? O problema não é isso, o problema não é a pessoa fazer esse serviço, né? O problema é quando você coisifica essa pessoa. Essa pessoa não é uma coisa, a pessoa ela tem que ser vista como um ser humano em qualquer condição. Mas parece que mas quando a gente vê uma pessoa assim, né, quando a gente está imbuído de muito egoísmo, a gente vê uma pessoa assim, nessas condições, que a gente julga num primeiro momento mais fracas que nós, mais fragilizadas, a gente começa a canalizar sobre ela as nossas frustrações. A gente começa a reconhecer nela aquilo que falta na gente. Muitas vezes, né, assim, a gente pode se perguntar, mas o que essa moça poderia ver nesse rapaz a falta? Né? O que falta nela nesse rapaz que estava entregando comida? No caso do MC Gui, né, o que essa menina aí, possivelmente doente, aí, conforme alguns meios de comunicação divulgou, doente, poderia causar no MC Gui, um menino rico, um rapaz rico, talentoso, que podia suscitar de falta nele, né? Olha, não é necessariamente a pessoa em si que suscita falta, mas muitas vezes é uma situação, aquilo remete a alguma coisa. Por exemplo, no MC Gui, ele pode ter visto nessa garota uma forma de conseguir ser notado, uma forma de conseguir ser visto, uma forma de conseguir ser superior, né? Mas como que ele quer ser superior se ele já é rico, né? Olha, o fato de alguém ser rico e famoso não quer dizer que ela se sinta bem, que ela se sinta plena, que ela se sinta feliz, né? No caso, uma pessoa feliz jamais faria isso com outra pessoa. Uma pessoa feliz, de fato, ela jamais vai provocar infelicidade no outro. E ela jamais vai procurar usar o outro para promover algum tipo de felicidade ali. Nunca, né? A pessoa que é feliz, ela vai transcender a felicidade dela. E no caso aí do entregador, né, será que essa garota tem o mesmo esforço, a mesma liberdade desse rapaz? Enfim, né, eu tô aqui fazendo, né, filosofando sobre isso, né, mas que o outro serve muitas vezes para isso, né, para canalizar as nossas frustrações, isso é fato. E para isso, né, o outro acaba sendo depositário do nosso ódio. Não é que o outro ali está necessariamente representando a nossa falta de forma direta. Eu tenho inveja da bicicleta do rapaz. Não é algo ali, mas é algo que aquilo representa. É algo que aquilo representa no psiquismo da pessoa. Então a pessoa ali muitas vezes ela acaba depositando o ódio dela mesma, o ódio que ela sente de algumas partes dela mesma.
Então ela projeta no outro esse ódio. Então a culpa dos problemas dessa pessoa é o outro. A culpa de todas as frustrações dela acaba sendo o outro. Né? A culpa, né, assim, eu só não tenho um emprego melhor porque o governo é composto de comunistas. Por isso que eu não tenho um governo melhor, por isso que tem tanto desemprego, por isso que tem tanta violência, porque o governo é assim, porque o governo é composto de comunistas. Ou eu posso pensar o contrário. O país só não é melhor por causa dos direitistas, porque os direitistas são assim, porque são assado. Quer dizer, o outro acaba sendo depositário do ódio da minha falta. Quer dizer, eu muitas vezes não tive ali uma capacidade de ter um emprego melhor, então eu tenho que culpar, eu tenho que projetar no outro esse ódio que eu sinto de mim, por ter sido muitas vezes preguiçoso ou incapaz. Então eu tenho que projetar no outro, eu tenho que despejar no outro, porque senão eu enlouqueço. O sujeito que vislumbra essa realidade, se ele não souber lidar com ela, ele enlouquece. Então por isso que é importante manter pobre, manter pessoas em situação ruim, manter o mendigo ali, né? Eu passar na frente do mendigo. Por quê? Porque para esse tipo de pessoa, para o egoísta, para o narcisista, esse tipo de pessoa que não sabe lidar com as frustrações dela, que não sabe lidar com as faltas dela, ela vai ver na desgraça do outro a vitória dela. Eu vislumbro a minha vitória vendo o outro mais desgraçado do que eu, vendo o outro mais pobre que eu, vendo o outro ganhando menos do que eu, vendo o outro ali morando numa casa inferior à minha. Então eu vislumbrar isso, eu vislumbro a minha vitória. Já pessoas felizes, que eu estava dizendo, ou pessoas um pouco mais desenvolvidas, pessoas ali que sabem lidar com o seu egoísmo, com as suas frustrações, com a sua falta, ela vai buscar melhorar, ela vai buscar uma melhora de vida, ela vai buscar se desenvolver para conquistar isso que falta nela, ela vai buscar melhorar, ela vai fazer análise para saber lidar com essas faltas. Ela vai fazer psicoterapia para aprender a lidar com essas frustrações que ela tem, né? E para não usar o outro como depositário do meu ódio. Então, assim, agora quando a pessoa estagna na própria doença dela, né? na própria instabilidade emocional dela, a gente acaba vislumbrando esse tipo de fato. E largas camadas sociais carecem disso, carecem dessa evolução, da pessoa se desenvolver, a pessoa dar um passo adiante, né? Porque senão essa pessoa, esse tipo de pessoa, ela se reconhece na desgraça do outro, ela se reconhece na desgraça do outro, ela vê a vitória dela. É por isso que hoje estamos vendo polarização política no Brasil, onde um lado tem que odiar o outro. Não basta contrapor ideias, não existe discussão de ideias. Existe ódio de um lado e do outro. Existe um lado querendo que o outro engula o que um pensa. Não há nenhuma discussão de ideias de que, olha, eu penso assim por causa disso. Por isso que eu acho que o modo de você pensar não é o adequado. E o outro argumenta, olha, mas em compensação, a forma como você pensa, acontece isso, isso e isso. Por isso que eu penso dessa forma. Não existe isso. Existe o quê? Não, você é burro, você é ignorante, você gosta de ladrão, você gosta de miliciano, você gosta de... Enfim, são acusações. Um só troca acusações, os dois lados só trocam ofensas, porque um lado canaliza o ódio do outro. Porque o outro é burro porque eu sou inteligente. Porque eu sou inteligente. O outro é analfabeto político porque eu sou politizado. O outro é isso porque eu sou aquilo.
Então o ódio ele acaba tendo um papel muito importante na forma, né, numa forma de manipular as pessoas, né? Esses dois exemplos aí tanto do MC Gui como dessa moça aí e do entregador de comida, né, de entregador de alimento, demonstram isso, demonstram que o outro ele precisa ser desumanizado para eu me sentir humano. Isso é algo muito sério, isso é algo que a gente precisa refletir sempre. Eu não estou fazendo aqui acusações, eu não estou desmerecendo o MC Gui, eu não estou colocando essa moça como uma vilã, não se trata disso. Se trata da gente fazer uma análise de uma situação que é muito comum em nosso país, que é muito comum na sociedade. Não se trata aqui de fazer uma acusação exclusivamente sobre esses dois casos, mas sim de fazer uma reflexão sobre a sociedade que estamos construindo, sobre o país que estamos construindo. Essa é a minha intenção, não é denegrir ninguém, atacar ninguém, longe disso, né? Eu não estou aqui para dar lição de moral nos dois, de forma alguma, tanto que eu não falei de moral, né? Eu evito falar, quer dizer, eu posso até ter falado uma coisa e outra sobre conceitos morais, mas não é essa a minha intenção, não é sobre falar de moral. A minha intenção é fazer uma análise crítica sobre essas duas situações dentro de uma sociedade. Então é isso, né? É por isso também, outro ponto interessante que eu lembrei agora, né? É por isso que a gente vê tanta gente, tantas pessoas fazendo caridade. Muita gente faz caridade, ela ajuda o outro ali, ajuda o pobrezinho. Eu via casos assim de mulheres ricas se organizando para montar enxoval para uma pessoa pobre. Aparentemente são gestos muito bacanas, né? Claro, né? Aquela mãe ela vai precisar de um enxoval, às vezes ela mora ali numa casa muito humilde, né? Então ela vai precisar daquele enxoval. Não tenha dúvida, ela vai se sentir muito grata por ter aquele enxoval. Mas pode ver como essas mesmas pessoas, muitas vezes, elas se revoltam diante de um Bolsa Família. Elas se revoltam diante de ver a vida das pessoas transformadas. Porque parece que o pobre, como eu estava dizendo, né, o pobre ele tem que existir. Porque através desse pobre que eu me reconheço como rico. É desse desgraçado que eu me reconheço como um agraciado. Claro que eu não estou generalizando, eu não estou falando que todo mundo que faz caridade pensa dessa forma, longe disso. Mas eu estou falando de modelos de estrutura psíquica. Eu não estou generalizando nada, eu não estou falando que todo mundo que faz caridade é desse jeito, de forma alguma. Mas tem muita gente que faz que é sim, né? Que é desse jeito sim. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um assunto polêmico, é um assunto que leva aí a muitos desdobramentos. Comente aqui no vídeo, coloque aí nos comentários a sua opinião, o que você achou, se você concorda, se você não concorda. Vamos conversar também, vamos expandir o assunto e quem saiba a gente não faz outro vídeo sobre isso mais adiante. Deixe o seu like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. É muito importante para que continuemos a fazer esse trabalho. Eu digo sempre continuemos, porque esse trabalho não é só meu, né? É um trabalho aí para você, é um trabalho para você que está aí me assistindo, né? Que está aí dedicando alguns minutos aí para me assistir ou para me ouvir, né? Eu sei que muita gente coloca o vídeo e ouve, não fica assistindo, mas ela ouve, ela vai fazer alguma coisa ali, mas ouvindo o vídeo, como se fosse um rádio, né? Eu sei de muita gente que está fazendo isso com o YouTube, como eu mesmo já fiz. E às vezes ali estou precisando fazer alguma coisa ali e eu coloco como se fosse um rádio. Mas é isso. Um grande abraço a todos, até breve.